Os meios de comunicação são como qualquer outra empresa e têm como produto principal a informação. Eles dependem de receitas para equilibrarem suas finanças e manterem suas atividades. A principal fonte de renda se dá por meio da publicidade. Rádio, televisão, jornal, revista e a internet cedem parte dos seus espaços para os anunciantes em troca de dinheiro. Para ilustrar esse assunto, vamos agora a uma reportagem sobre a influência da publicidade no jornalismo. Muitos debates têm sido feitos sobre a ética jornalística numa economia de mercado onde a publicidade sustenta a maior parte das publicações entre os meios de comunicação. De acordo com o projeto Intermeios, que mede os números de investimentos publicitários em mídias no país, em 2011 o faturamento em publicidades dos jornais conseguiu crescer quase 4% em relação a 2010, somando um total próximo a 3,3 bilhões de reais. No Brasil, o jornal é um dos meios que mais recebe investimento, ficando com quase 12% do bolo publicitário. Mas é a TV que ainda abocanha a maior parte do dinheiro investido em publicidade. Em 2011, levou quase 59% dos 10 bilhões de reais investidos no setor. Portanto, a crença de que são os anunciantes que pagam a conta da mídia e do jornalismo está virando senso comum. Na contabilidade das empresas de comunicação, são eles, os anunciantes, que entram com os recursos financeiros. Mas e aí? É possível fazer jornalismo e se expressar de forma livre com uma publicidade tão presente? Eu acho que é possível. Aliás, a publicidade só está presente em função desse jornalismo livre, porque é a credibilidade do veículo que emana o surgimento da publicidade. Quanto maior a credibilidade do veículo, maior é a procura pelos anunciantes. E embora aparente ser negativa, a união jornalismo-publicidade favorece a concorrência necessária entre as diferentes publicações para a busca de novos leitores. Hoje é possível você ter, por exemplo, anúncio que tem aroma. Então, quando você tem essa ligação clara entre a publicidade e o jornalismo, você consegue ter um veículo de comunicação mais atraente do ponto de vista do leitor. Além disso, não tem como negar, quer dizer, é a publicidade que faz com que o jornalismo exista. Quanto maior a credibilidade do veículo, mais anúncio ele atrai. Quanto mais anúncio ele atrai, melhor é o veículo e assim sucessivamente. E para debater esse tema, estamos aqui com Daniel Lian, que é jornalista da Jovem Pan. Tudo bem. E com Juliana Teixeira, que é gerente de publicações da Editora Abril. É um prazer recebê-los no Imprensa e Debate. É correto o patrocinador ter voz nos editoriais dos veículos de comunicação? Na verdade, quem faz um jornalismo sério acaba atraindo realmente uma quantidade maior de patrocinadores, enfim, de publicidade para suas receitas, o que é muito importante para a receita de uma emissora, até porque eu acho que no jornalismo sério as duas partes podem caminhar juntas, publicidade e também o jornalismo. Só que em algumas emissoras que não agem corretamente, tomam partido de algum fato, enfim, de algum fato até político e pendem para um lado político, aí sim essas emissoras acabam não conseguindo estas receitas porque os patrocinadores acabam desconfiando da sua credibilidade. E para você, Juliana? Eu acredito que são coisas muito diferentes e tem que ter, os meios de comunicação têm que ter um cuidado muito grande para não confundir uma coisa com a outra. Eu acho que, falando da empresa onde eu trabalho, que é a Editora Abril, a gente tem uma política muito definida, né? O que é editorial e o que é publicidade. A gente até tem aquela coisa de falar sobre a igreja e Estado, né? Que a igreja é considerada o editorial e a publicidade é considerada o Estado, né? E a gente tem, sim, a procura de muitos anunciantes que querem fazer suas veiculações, suas comunicações para os seus consumidores, e eles querem sempre se aproximar cada vez mais daquele público, né? Porque o público leitor de uma revista, por exemplo, é um público muito fiel e que se identifica demais com aquele assunto que tá sendo tratado lá. E eu acho que, nesse ponto de vista, os anunciantes querem aproveitar, né, essa deixa de ter um leitor muito
muito ligado com aquele tema e pegar uma carona, né, ali no conteúdo. Só que esse cuidado tem que ser muito grande, assim, de não confundir as coisas. E Juliana, você acha que o jornalista tem o dever de transformar a informação em uma espécie de vitrine? Para mim, é totalmente o contrário disso, né? Eu acho que, de forma alguma, a notícia tem que ser vendida ou tem que ser criada uma notícia para incentivar alguma empresa ou por conta de alguma encomenda de alguma empresa. Eu acho que a questão editorial e a imparcialidade do veículo de comunicação tem que ser mantido, né? Então, não concordo com isso. Nos tempos atuais, esse dinamismo da divulgação da informação é maléfico para a veracidade dos fatos, Daniel? Eu acho que essa agilidade de hoje, da informação, hoje as coisas correm muito rápido. Você está num determinado lugar, a notícia já chega rapidamente, a agilidade dos veículos é muito importante. O rádio, por exemplo, é um veículo extremamente ágil, é o veículo mais ágil que nós temos. A internet também chegou dando esta agilidade. A televisão é um veículo muito importante também, assim como os impressos que conseguem trabalhar mais a informação. Esse ponto que a Juliana tocou é um ponto importante. É o que gira em torno da isenção do jornalista. O jornalista precisa ser isento, independente de patrocinador X ou Y, o jornalista tem que fazer o seu papel com isenção. Isto é o teor do jornalismo sério. Quem não trabalha desta forma, aí sim pode desvirtuar, pode sair um pouco do caminho. Mas o jornalismo sério tem que ser realizado desta forma. Com isto, os patrocinadores acabam chegando à emissora e o que as emissoras dependem, é claro, da receita publicitária. Por isso que eu falo que ambos podem caminhar juntamente, tanto o jornalismo quanto a publicidade, mas cada um com a sua isenção, sem se sobrepor e sem influenciar no trabalho do outro. O jornalismo precisa mesmo da publicidade. Tem um limite? Tem um limite. O limite é justamente esse, né? Porque, assim, a audiência não é boba, né? Independente se é leitor de revista, se é leitor de jornal, se é o cara que está assistindo a TV, o telespectador, ou se é alguém da internet. A audiência sabe, né? Quando a gente está passando esse limite de tentar ou empurrar uma notícia que não é verdadeira, ou tentar ser tendencioso de alguma forma. Então, eu acho que o mais importante de tudo é o respeito pela nossa audiência, né? Então, o veículo ele tem que ser imparcial, ele tem que mostrar os fatos para essa audiência, né? E, de forma alguma, tentar manipular isso, porque isso vai fazer com que aquela credibilidade que a gente estava falando até agora, né? Isso caia por terra, né? Porque justamente o leitor, ou o ouvinte, o telespectador procura aquele veículo porque ele confia, né? Ele acredita naquilo que está sendo mostrado lá. E a partir do momento que esse tipo de coisa é feita, você acaba quebrando essa confiança. Daniel, você já fez alguma matéria jornalística que poderia assim, falar mal aí de algum anunciante, não ficar legal? Isso já aconteceu? Olha, o veículo que eu trabalho, felizmente, nunca teve qualquer ingerência sobre o trabalho do jornalista, obrigando a falar bem ou mal de um anunciante. Então, essa isenção, por exemplo, na rádio Jovem Pan, é essencial para o trabalho do jornalista fluir tranquilamente. Dessa forma, nós conseguimos desenvolver o nosso trabalho tranquilamente, sem qualquer influência do patrocinador sobre o conteúdo da emissora. Eu vou até citar a Rádio Jovem Pan, através do presidente do Grupo Jovem Pan, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o seu Tuta. Ele inventou o rádio com imagem. O que é o rádio com imagem? É uma televisão na internet e que joga essa programação concomitantemente com o rádio. Então, você já une dois veículos, a internet e o rádio. E com isto, você tem uma abrangência muito grande em relação à audiência. Dentro dessa programação, foi criado um programa chamado O Mundo da Publicidade.
E aí você leva neste programa, são diversos publicitários que participam deste programa, exatamente expondo as suas ideias, expondo os seus trabalhos e o andamento das suas empresas e até mesmo envolvendo essa relação entre mídia e a publicidade. Entendi. E você você ficaria à vontade de fazer, às vezes, alguma matéria jornalística que falasse mal, que não ficasse legal aí para o anunciante? Olha, quando alguma empresa não age de forma correta, é claro que nós temos que... A mídia tem o papel de exercer, esse é o papel da mídia, de sempre fiscalizar, sempre trabalhar de forma investigativa e de forma isenta, mas quando tem que ser criticada, qualquer empresa, seja ela qual for, nós temos o dever de colocar isso daí para o telespectador, para o ouvinte, enfim, para o internauta. Isso é um ponto básico do jornalismo de credibilidade. E você tem algum exemplo para me citar? Olha, eu não posso dizer que eu sou um grande exemplo, mas eu procuro trabalhar da melhor forma possível, sempre com isenção, e com um trabalho crítico, um trabalho de conteúdo, mas com um ponto crítico. Claro que se a empresa trabalha de forma correta, ela vai merecer elogios. Se a empresa trabalha de forma incorreta, é claro que ela vai ser alvo de críticas. Juliana, é comum assim acontecer de cair matérias por causa de falar alguma coisa sobre o anunciante? É comum isso? Não é comum, não é comum. Mas acontece muito de gerar reclamação, porque o anunciante, muitas vezes ele se sente no direito de ser protegido de alguma forma pelo veículo, né? Então, de forma alguma, o veículo vai deixar de dar uma notícia ou de publicar alguma coisa que é importante, que é relevante para a audiência, para proteger qualquer empresa que seja, ou política, ou partidos políticos, ou qualquer coisa do tipo. Mas acontece, sim, muitos casos do anunciante confundir. Ele achar que o fato dele estar colocando um anúncio naquele veículo, independente de qual seja, ele acha que ele tem que ser protegido de alguma forma, porque assim, sou seu parceiro, estou anunciando no seu veículo, né, estou investindo meu dinheiro nele. E acaba confundindo de alguma forma, e isso dá trabalho bastante para os veículos, né? De você receber reclamações do tipo, você falou mal de um produto meu e eu anunciei na revista. É uma coisa difícil de você equilibrar, porque você tem que ter aquele jogo de cintura, né? Ao mesmo tempo de você oferecer a informação relevante, né? E fazer com que o anunciante entenda que colocar o anúncio dele não vincula ao conteúdo que está dentro do veículo. E vocês já chegaram a perder anunciante por causa de alguma matéria mal? Já perdemos. Já perdemos. De acontecer justamente isso, numa edição qualquer, foi feita uma matéria falando não era nem falando mal de um produto, era fazendo um comparativo de alguns produtos, eu não posso citar qualquer marca agora, fazendo um comparativo de produtos para dar um serviço para o leitor, e aí dizendo que um produto era melhor do que o outro. E todos esses produtos eles eram anunciantes do veículo, e um deles ligou reclamando, falando: como que vocês colocam nessa comparação contra o meu próprio concorrente, dizendo que meu concorrente é melhor do que eu, nunca mais eu anuncio com vocês. Já aconteceu assim. No próximo bloco, vamos falar como os meios impressos se tornaram reféns da publicidade exagerada. Voltamos já. Estamos de volta com o Imprensa e Debate, que hoje conversa com Daniel Lian, que é jornalista da Rádio Jovem Pan, e da Juliana Teixeira, que é gerente de publicações da Editora Abril. Hoje o programa trata da disputa entre espaços de jornalismo e publicidade. E para dar continuidade nesse tema, vamos falar agora sobre o espaço ocupado pela publicidade nos meios de comunicação. Daniel, a publicidade pode pautar o jornalista? Às vezes, claro que a publicidade é um setor muito importante
não só para a sociedade, como para a economia do país. É um setor que gira muitas informações, então, às vezes, sim, acabam surgindo notícias no mundo publicitário que o meio jornalístico acaba repercutindo, de alguma forma, essas questões. Mas é até uma interatividade muito importante entre a mídia e o mundo da publicidade. Mas não é que a publicidade paute o jornalista para aquilo que ela quer, mas sim a publicidade sendo um mecanismo importante para a geração de notícias. Juliana, onde entra o interesse público nessa relação de anunciantes e jornalistas? Eu acredito que a audiência sempre tem que ser respeitada, né? Então, isso eu acho que é o mais importante que o veículo tem que levar em conta. Mas é lógico que quando você é um veículo e você leva informações, você busca coisas relevantes, você acaba oferecendo um serviço para essa audiência, que acaba, muitas vezes, como ele disse, podendo ser pautada pela publicidade, né? Então, por exemplo, se você vê um editorial de moda, né, ele está falando de produtos ali, que não deixa de ser um serviço para o leitor, mas, ao mesmo tempo, também uma divulgação de um produto para um fabricante, para uma empresa, para uma marca, né? Então, eu acho que o que tem que ser sempre respeitado o que é relevante para essa audiência. Você, Daniel, você acredita que alguma empresa aí deixaria de publicar um anúncio para dar espaço aí a um texto jornalístico? Eu acho que, claro que a empresa vai depender dos anúncios para colocar o seu conteúdo, todas as informações do seu jornal. O seu jornal depende da publicidade para sobreviver. Isso em todas as emissoras, sem exceção. Agora, em relação ao conteúdo girar em torno da publicidade, o conteúdo informativo, noticioso das emissoras, aí eu acho que não tem essa correlação. Juliana, você acha que é o público que determina aí o que vai ser inserido, publicidade, propaganda, ou jornalismo? Com relação ao público, né, a audiência, não tem muita relação com a publicidade. A publicidade é uma coisa mais independente, né, que é toda tocada por uma área comercial, então é um conteúdo que independe independe totalmente do conteúdo do veículo. O que a audiência procura é se identificar com o conteúdo que aquele veículo está oferecendo para ela, aquele serviço, aquelas notícias, tudo que é de relevância para essa audiência. E é claro que o anunciante se apropria disso, né? Aproveita aquele ambiente editorial que gera identificação com aquele público para colocar sua mensagem. E muitas vezes essa mensagem também gera identificação com a audiência. É a audiência que determina o conteúdo noticioso? Sim, na verdade, assim, o conteúdo ele é feito pensando sempre na audiência, né? Então, quando você faz um serviço, você oferece um conteúdo de qualquer tema que seja, você sempre pensando em quem é que vai consumir aquilo, que é o público leitor, o público telespectador, o público que efetivamente tem acesso àquele conteúdo. Qual o limite para espaço dedicado aos anúncios em um jornal para você, Daniel? Olha, é claro que não se pode ter muitos anúncios até que se sobreponham às notícias do jornal. Você tem que ter um limite, porque muitas vezes você já vendeu todas as cotas, você não pode, é claro, se sobrepor ainda com mais enchendo o jornal só de anunciantes. É claro que o anunciante é essencial, mas é preciso uma distribuição bastante exata sobre o número de matérias, o número de notícias, de reportagens, envolvendo essa relação entre o número de anunciantes e também o conteúdo noticioso. Isso daí é importantíssimo, mas é claro que a distribuição tem que ser feita, porque senão até mesmo o próprio telespectador, o internauta, o ouvinte, ele acaba se cansando se isso não for mesclado de maneira correta.
Mas para publicidade eu sei que tem, né, Juliana? Um espaço determinado. Tem, né? tem, sempre tem. No meu caso, eu trabalho com revista, né? A gente tem um espelho que a gente chama. O espelho nada mais é do que o desenho de qual que vai ser a estrutura daquela revista. Então, a gente sempre faz aquela previsão, né? De tantos por cento vão ser dedicados a anúncios, tantos por cento vão ser dedicados ao editorial. Por quê? Porque, para isso, para que a redação também possa se programar para poder distribuir da melhor forma todo aquele conteúdo que ela produziu, né, durante o período para publicar a próxima edição, e fazer isso de uma forma que fique bem clara para o leitor, né, o que é publicidade e o que é o editorial em si. Você pode dar um exemplo em números, assim? Depende muito do veículo, né? Então, por exemplo, se você fala de uma revista mensal, uma revista que tem pouco anúncio de varejo, por exemplo, que é o que acontece muito no jornal, essa proporção acaba sendo menor, né, entre anúncio e editorial. Então, porque você compra uma revista de moda, você quer ver editorial de moda, você não quer ver anúncio. Você não compra a revista, não é que você não quer ver, mas você não compra a revista para isso. É claro que quando você está folheando a revista e você vê um anúncio de uma marca que você acha interessante, isso acaba sendo bom para você também, porque você está conhecendo produtos que podem até estar dentro daquele contexto que você está lendo na revista. Mas tem outros veículos, por exemplo, veículos mais quentes, que a gente diz as revistas semanais, que já tem um conteúdo de varejo muito grande, que são aquelas ofertas de oportunidades, de última hora, das grandes redes de varejo. Então, acaba tendo um espaço um pouco maior, né, para a publicidade, mas sempre tem que ter então, não existe uma fórmula certa. 70%, 30% não existe. Depende muito do veículo. Mas sempre levando em consideração que o leitor ele compra aquele exemplar, o objetivo principal dele não é ver anúncio, ele quer ver o conteúdo. Tá. E para a empresa, você acha que eles acreditam nisso também? Por exemplo, os anúncios são mais importantes e o que sobra é para o jornalismo? Para a empresa, para os anunciantes? Isso. Não, eles têm essa consciência de que eles sabem, o anunciante que está lá dentro da revista, ele sabe que o leitor não comprou a revista para ver anúncio, mesmo porque senão todo anunciante faria um encarte e as pessoas comprariam isso, só de anúncio, né? As pessoas, eles têm essa consciência que o leitor compra uma revista porque ele quer o conteúdo que está lá dentro e o anúncio é visto como um conteúdo a mais, mas que é totalmente separado. Daniel, você concorda com isso que ela falou? Você acha que eles têm esse bom senso mesmo de colocar sempre primeiro a informação? Eu acho que é isso mesmo. Até porque, dentro desse contexto, tem uma parte muito importante que une os departamentos comercial e também publicitário da emissora, e até mesmo com a redação. Tem que ter essa interatividade exatamente para que tudo saia corretamente e para que cada anúncio seja designado para o horário específico, enfim, para todo este conteúdo sair da forma adequada durante toda a programação. Isso daí realmente ocorre e os espaços acabam surgindo sempre para todos os anunciantes que procuram as emissoras. Na prática, você acha que existe alguma matéria comprada para, vamos dizer assim, favorecer um anunciante? Olha, na emissora em que eu trabalho, isso não existe. A emissora que eu trabalho é isenta, mas eu já sei de casos de outras emissoras que trabalham dessa forma. Trabalham com matérias pagas para falar bem de determinado anunciante. O jornalismo tem que ser feito de forma correta e isenta. E é claro que, sendo feito de forma correta e isenta, os anunciantes acabam procurando esta emissora que trabalha desta forma. Agora, há também percalços aí no mundo jornalístico em que agências de publicidade e até mesmo políticos tentam ter algum tipo de ingerência sobre a emissora, pedem na gíria popular a cabeça dos jornalistas que, por exemplo, fizeram alguma crítica a determinada empresa ou então a determinado político. Isso daí é um fato corriqueiro nessa vida da mídia. Mas aí cabe à direção das emissoras aceitarem ou não essa sobreposição. E para finalizar, Daniel,
Você conhece algum jornalista que já foi censurado por algum anunciante? Não, eu particularmente não conheço nenhum jornalista, mas imagino que exista algum tipo aí de coação ao jornalista para pender para o lado de algum anunciante. Mas isso, felizmente, na emissora em que eu trabalho, eu tenho essa liberdade para trabalhar com isenção. Então, com isto, eu particularmente nunca sofri qualquer tipo aí de determinações para pender para o lado de determinado anunciante. Esse é um tema que ainda está longe de ser compreendido por todas as partes. Porém, o mais importante nesse momento é equilibrar de uma maneira adequada o espaço dedicado ao jornalismo e à publicidade. Afinal, um não caminha sem o outro. O Imprensa em Debate fica por aqui. Agradecemos a presença de nossos convidados, Daniel Lian, jornalista da Jovem Pan, e Juliana Teixeira, que é gerente de editora da Editora Abril. Algum agradecimento? Não, obrigada por participar. Até nosso próximo Imprensa em Debate.